Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adassa e esse é o Ateliê Menina Buliçosa. É um canal voltado para fofuras, bonecas de pano, bichinhos, almofadas. E hoje eu trago para vocês essa fofura aqui. É um manequim que serve tanto para você montar a roupinha das suas bonecas, como usar como decoração no seu ateliê, no seu quarto, na sua casa, onde você achar que vai cair bem como um item decorativo, tá certo? Eu usei como base para o corpinho dessas bonequinhas aqui, que já tem algumas aqui no meu canal. Eu fiz tudo em tecido de algodão, tricoline. Usei pelúcia apenas para a parte de baixo. O molde eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Logo abaixo do vídeo tem a descrição, você abre e lá você encontra o link para fazer o download, tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula. Preparei uma aula com muito carinho para que não fique cansativo, tá certo? E se vocês gostarem, por favor, curte, comenta, compartilha, tá certo? Isso me ajuda muito aqui no canal. Conto com vocês. Então, vamos ao passo a passo. Irei começar colocando os tecidos. Eu irei usar forro. Então, embaixo eu coloquei um percal daquele mais fino, branco. Aqui eu coloco as 2 camadas de tecido externo. E por cima o forro. Você também pode usar TNT 40. Irei riscar o forro. E depois eu costuro em cima do risco, deixando a pontinha do pescoço aberto. Costura em cima do risco. Pronto, aqui eu já costurei. É só recortar todo o excesso de tecido. Lembrando, não é obrigatório colocar forro, tá bom? Pode fazer diretamente no tecido externo. A parte de cima do pescoço eu deixei aberto. Fiz retrocesso no começo e no final. Agora eu irei fazer uma caixinha de leite na parte de baixo do corpinho. Então, eu utilizo uma ferramenta para ajudar a abrir a parte de baixo, no sentido contrário, assim. Com o dedinho eu vou sentindo que a costurinha ficou encontrada. E depois passo uma costura. A costura que eu irei passar é da largura. Eu uso como guia a lateral do calcador. Deixo a lateral do calcador rente com a pontinha do tecido. E costuro de forma reta. Você pode riscar com uma régua para não ficar torto. Retrocesso no começo e no final. E aqui eu faço a mesma coisa do outro lado. Coloco a pontinha do tecido rente com o calcador, retrocesso no começo e no final. Ficou assim. Agora eu irei cortar essas pontinhas que sobraram, que são desnecessárias aqui. E vou desvirar. Olha bem aqui, para entrar bem no meio das 4 camadas. Depois que desvira, vem com o palito e arruma todos os recantos. Feito isso, é só encher com fibra siliconada ou com algum enchimento que você de sua preferência, mas eu gosto da fibra siliconada. Depois que já está bem cheio, bem durinho, o pescoço fica bem durinho. É importante que o pescoço fique bem preenchido. Eu vou fazer alguns pontinhos aqui. Um chuleado para fechar essa boca.
Depois que eu fecho, eu arremato o nozinho. E agora eu irei fazer o topo desse manequim. Vou recortar um pedacinho de papelão num formato oval. Eu irei deixar no molde. Corto um pedacinho de tecido maior do que o papelão. Vou fazer um chuleado toda a volta para poder colocar o papelão aqui dentro. Coloquei o papelão, agora eu puxo esse chuleado para ele poder fechar. E depois eu faço alguns pontinhos assim, para lá, para cá, até ficar bem fechado e o papelão preso aqui. Fiz um nozinho, recortei a linha e agora eu vou posicionar aqui no topo do manequim, em cima do pescocinho. Vou passar um pingo de cola apenas no meio, só para estabilizar e ficar mais fácil na hora de fazer os pontinhos. E agora eu irei fazer alguns pontinhos invisíveis, prendendo esse papelão na ponta do pescocinho. Quando termina, eu faço alguns pontinhos atrás para poder arrematar. É pontinho atrás mesmo, viu? Vou escorregando fazendo pontinho atrás. Porque se fizer um nó, pode ser que fique muito aparente. Eu não gosto. Pronto, feito isso, corpinho pronto. Agora eu irei pegar um palito de churrasco. Isso aqui é uma tampinha de bom ar. Você pode usar sua criatividade. Pode usar um potinho de coalhada, de iogurte, ou até mesmo uma tábua, isopor, ou furar com a ponta da pistola para poder colocar o palito de churrasco. Vou passar um pouco de cola aqui por dentro para segurar, para ficar mais firme esse palito. E vou passar aqui em cima também.
Passei em toda a volta e vou deixar quietinho até esfriar. Agora eu vou marcar bem aqui no meio, na costura não, porque se você cortar a costura, com o tempo vai descosturando o corpinho. Então, ao lado da costurinha, no tecido, você faz um furinho bem no meio, que dê para empurrar o palito. E aqui você vai ajustando, vai escorregando com delicadeza. Pronto, essa é a parte, o manequim ficou pronto. Agora vamos cortar a saia. Eu não vou cortar, eu vou rasgar. Eu faço um pique assim e rasgo, porque eu não vou fazer abanhado. A parte maior da saia eu cortei 46 por 12, a menor 46 por 9 e o cós 5 por 19. Agora eu sobreponho a parte menor sobre a maior, dobro assim as beiradinhas. Vou passar uma costura para fazer o franzido. No finalzinho eu também dobro assim as beiradinhas, uma sobre a outra, e vou franzir. Para franzir, eu vou colocar o ponto máximo da máquina, faço um retrocesso no começo, já para travar a linha, e ela não sair na hora que eu vou fazer o franzido, e venho costurando, segurando as duas saias. No final, eu não faço retrocesso, eu deixo uma ponta grande. Se você quiser, você passa outra costura ao lado dessa para reforçar, tá bom? Mas aqui eu só vou fazer uma. Só fiz uma mesmo. Agora eu puxo. Depois que eu franzi bastante, eu pego a bonequinha não, o manequim, e meço. Sobreponho assim, coisa de meio centímetro. Ficou na medida certa, agora eu vou amarrar. Estando amarrado, agora eu pego o cós para costurar nessa saia. Você aproveita e deixa o franzido bem espalhado. Então, agora eu pego o cós e vou colocar direito com direito. Aqui no comecinho, eu dobro a beiradinha do cós, abraçando a saia. E vou costurar. E no finalzinho, eu abraço também. Fiz um retrocesso no começo. Venho costurando. E no final, eu também abraço a saia com o finalzinho do cós. Faço um retrocesso no final, sempre com a largura do calcador, tá bom? Corto as pontinhas. Levanto o cós. Levanto o cós. E agora eu vou dobrar 2 vezes, cobrindo a costura que eu fiz para prender a saia no cós. E vou prendendo. Aqui eu estou usando alguns prendedores, mas você pode usar alfinetes ou até mesmo alinhavar. Dobra as pontinhas, porque isso aqui eu vou fazer um acabamento com pontinhos invisíveis, tá bom? Você também pode rebater na máquina se preferir, mas eu acho que o acabamento assim fica mais bonito. Ajeita aqui para ficar bem dobrado. Agora aqui no comecinho eu escondo o nó da linha.
e venho fazendo pontinhos invisíveis. Um pontinho na saia, um pontinho no cós. Um pontinho na saia, um pontinho no cós. Até o final. E quando chegar do outro lado, eu arremato com um nozinho. Depois é só vestir na bonequinha. Para fazer o fechamento da saia, eu irei colocar botõezinhos de pressão, daqueles que costura manualmente, tá bom? E para fazer uma flor, eu cortei 36 por 9 e vou dobrar assim, formando um tubo. E vou fazer um chuleado nessa parte de cima, a parte que fica aberta, né? Fazer um chuleado fechando para depois franzir. Pronto, quando chega aqui no final, puxa para fazer o franzido e já vai depois. Aí depois você já vai enrolando para ficar com o aspecto de florzinha. Em seguida é só fazer alguns pontinhos no meio para prender. Aí abre assim um pouco as beiradinhas da flor para ele se ajeitando. Eu vou colar, mas você pode fazer pontinhos. Você também pode colocar um pouco de cola e nas laterais fazer alguns pontinhos. Levantei um pouquinho da saia para fazer aquele charme, né? Aqui no meio eu vou colar algumas meia pérolas. Vou colar 3, porque as minhas são pequenas, mas se você tiver maior, ou até mesmo um botão bonito. E agora eu separei aqui algumas miçangas, algumas pérolas, para fazer um colar. Vou passar com linha e agulha por dentro. Primeiro eu faço um nó na primeira para arrematar, para deixar ela presa. E agora eu vou colocando as pérolas. Depois eu coloco em volta do pescocinho. E dentro da primeira pérola eu entro com a agulha, que é para poder arrematar, né? Fazer o nozinho. Você pode já aproveitar esse momento e fazer um ponto no corpinho, porque aí o colar já fica preso, não corre o risco dele ficar saindo, tá certo?
Pronto, o colarzinho está pronto. Coloquei no manequim e eu achei que ficou uma graça. E no pezinho dela eu vou colocar pelúcia. A pelúcia que eu estou usando é carapinha. Cortei um retângulo que dê para dar a volta no pezinho. E vou passar cola quente. Isso aqui não tem medida porque vai depender da base que você escolher para fazer. Como eu já disse, tampinhas, né, de várias coisas, potinhos também, pode utilizar, ou até mesmo isopor, um isopor grosso, ou se for usar um isopor fino, coloca várias camadas. E tábua, MDF, pinos, fura no meio com uma furadeira e coloca o palito, tá certo? Aqui eu estou passando cola em tudo, segurando para a cola esfriar. E para fazer um acabamento aqui no pezinho, eu irei colocar um lacinho. Estou usando uma fita de gorgurão. Mas você usa a criatividade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!